Gente, eu vou conversar agora com o Dr. Mário Henrique da Rocha, ele que é cirurgião plástico, e a gente tem conversado quase toda semana aqui e levando um assunto diferente. E hoje é um assunto que interessa a muita gente, que é a cirurgia de mama, né? Que as mulheres, parece que as meninas já vão crescendo, imaginando qual é a cirurgia que ela vai fazer, como é que o seio dela vai ficar, né, quando crescer. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa Mas noite. antigamente era assim, antigamente que eu falo 20, 30 anos atrás, 20 anos atrás, vão por aí, as mulheres falavam assim, eu quero reduzir, eu quero isso. Parece que agora as meninas com 9, 10, 11 anos já pensam, quando crescer eu quero colocar 180 ml de silicone, é mais ou menos assim. Parece que já cresce com essa vontade de mudar alguma coisa? Mudou-se um pouquinho o conceito de beleza da mama, né? Tinha-se a ideia que mamas menores eram bonitas e hoje cada vez mais as mulheres querem mamas maiores, né? Principalmente as mais jovens buscam muito o aumento das mamas. O aumento hoje se busca então mais do que a redução, doutor? Hoje sim, hoje a procura no consultório é mais para aumentar as mamas do que para reduzir. Mas o próprio, eu posso chamar acho que de biotipo feminino, as mamas, elas têm uma tendência, elas estão menores do que eram antigamente ou isso não mudou, ainda continua variando só de pessoa para pessoa? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem mulheres que naturalmente já têm as mamas grandes e algumas têm as mamas menores. O que mudou é a forma como a sociedade vê, né? Hoje a sociedade valoriza mulheres com mamas grandes, né? Então, por isso a procura por aumentar mais do que por diminuir. Mas isso não significa que toda mulher que tem a mama grande está satisfeita e está feliz com ela daquele tamanho. Não, normalmente a mulher que tem a mama grande, ela está insatisfeita. Não com o tamanho da mama, mas normalmente com a queda da mama, com a flacidez, com estrias, sobra de pele. É difícil encontrar uma mulher que esteja satisfeita com as suas mamas, né? Doutor, quando se tem a mama grande, além da insatisfação com o visual, então tem outros problemas também que acarretam, né? Com certeza. No corpo. As mulheres que têm as mamas grandes, elas podem vir até ter problemas de saúde, principalmente os problemas na coluna, né? Então, quem tem mamas muito grandes e já tem dores na coluna, o ideal é que procure o tratamento o mais rápido possível. Por quê? Para evitar que o tempo prolongado daquele excesso de peso venha afetar definitivamente a coluna. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, mas está tão no auge, está tão na moda as mamas maiores, porque todo mundo querendo pôr prótese, isso e aquilo, mas na hora de pôr a prótese tem que se levar em consideração também o peso, porque uma prótese também pesa, doutor, ou não? Eu procuro levar em conta a harmonia que vai proporcionar ao corpo da paciente, mais do que o volume, do que o peso, né? Se a paciente ela tem um tórax um pouco mais largo, tem um quadril largo, você usa uma prótese maior. Pacientes que são mais estreitas, digamos assim, tem um tórax mais fininho, você acaba utilizando volumes menores, tamanhos menores de prótese, né? E para reduzir também, você procura deixar em harmonia o corpo. Se a mama é muito grande para aquele tórax, para aquele corpo dela, você reduz mais. Às vezes a mama é só caída, então você só levanta, você não precisa necessariamente reduzir. Eu ia até te perguntar exatamente isso. Quando a mama está flácida, está caída, eu tenho que necessariamente colocar uma prótese para eu ter um resultado legal ou tem alguma outra forma de se conseguir um resultado bom? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Que é uma ideia que as mulheres têm, que se a mama dela está flácida, obrigatoriamente ela tem que pôr uma prótese. Hoje não. Hoje existem técnicas que você permite que o próprio tecido da mama seja reposicionado, né? Você monta aquela mama de uma forma diferente, é assim que a gente fala, né? E fica com uma mama bonita, projetada, né? Levantada, empinada, que até as pessoas perguntam quantos ml você pôs. Você não pôs prótese, você com o próprio tecido da paciente consegue fazer isso. Isso é muito bom ouvir e saber, viu, doutor? Porque, na verdade, muita gente fala assim, eu gostaria de pôr, mas não queria pôr a prótese, né? Até porque tem um volume, né, de mama interessante. Então, necessariamente, eu não tenho que colocar. Não. Isso, assim, até para você ter uma ideia, com essa ideia do volume das mamas maiores, de mamas maiores mais bonitas, hoje eu faço mais o levantamento da mama, né? Você levantar a mama e tirar a pele, do que a redução em si.
Olha que interessante. Isso é uma situação assim recente. Há 5 anos atrás fazia muito mais reduções de mama do que só levantar a mama ou simplesmente levantar. Hoje não, hoje você reduz muito pouco, você tira principalmente a pele e levanta a mama. Essa é uma situação muito mais comum no dia a dia nosso. O efeito visual é como se tivesse posto realmente a prótese, ou como se tivesse rejuvenescido a mama. Sim, então. Você consegue o efeito da prótese com praticamente todas as vantagens da prótese sem as desvantagens. É o tecido da mulher, ela não vai ter qualquer dificuldade que ela poderia vir a ter por ter uma prótese. Qual que é a desvantagem, já que você falou de uma prótese, por exemplo, doutor? A prótese não é a mama natural da paciente, né? Então, assim, por melhor que sejam as próteses, se a paciente tem uma mama com volume adequado, a mama dela ela não vai precisar um dia eventualmente trocar, ela não vai ter uma rejeição da mama dela, né? Que eventualmente é uma situação que pode acontecer. A segurança hoje da prótese aumentou muito mesmo, mas você não utilizar, se você puder fazer só com a mama, aí é risco zero, né? Não tem... E agora muita gente que está em casa de repente pode virar e falar assim, mas para fazer essa redução ou para, de repente eu vou ficar com uma cicatriz que a prótese não vai me oferecer. Existe esse risco ou também hoje a cirurgia tem a técnica de fazer, né? Vou usar um termo até grosseiro, aproveitar o que você já tem, aproveitar a própria mama e não ficar com uma cicatriz. Isso foi assim uma evolução muito grande na cirurgia plástica, né? As primeiras cirurgias de redução de mama utilizavam-se técnicas com cicatrizes muito grandes. E elas podiam até ter um resultado bom, mas a cicatriz final era grande, incomodava. Que é o que mulheres, ninguém quer, né? na verdade, Era né? uma cicatriz que às vezes vinham até quase o meio do tórax e até a região da axila. Incomodavam muito as mulheres. Hoje não. Foi desenvolvida uma técnica, na verdade uma só não, algumas técnicas de redução de mama com cicatrizes mínimas. Inclusive em São José do Rio Preto foi um dos centros na qual foi criada essa técnica, que é a técnica em L, na qual você não tem cicatriz nessa região medial, que é o que mais incomoda as pacientes. Você pode fazer a redução com uma pequena cicatriz apenas para o lado direito, você tem uma cicatriz como as demais, mas ao invés de ter aquela cicatriz grande embaixo de toda a mama, você tem apenas uma pequena cicatriz indo em direção à axila. Você consegue tirar a pele por volta da areola, como se fosse um L, uma região. Um L, e não mais como ficava. Porque na verdade antes ficava meio que descia e se abria aqui assim, né? Era mais ou menos isso aqui, né? Não, agora só ficaria isso aqui. Agora ainda se usa. Na verdade, ficaria com um raminho pequenininho do L, né? Entendi. Ainda se usa essas técnicas de T para mamas muito grandes, mas quem quer só levantar a mama, eu não uso mais a técnica do T. O resultado do L é muito melhor. Eu quero perguntar para o Dr. Mário, qual é a idade ideal para se fazer uma cirurgia de mama? E também se para quem pretende ter filhos, se tem algum tipo de prejuízo. Nós vamos conferir um bloco e nós já voltamos. Gente, eu estou conversando com o Dr. Mário Henrique da Rocha, a gente está falando sobre cirurgia de mama e a pergunta que eu quero resposta agora é, doutor, tem idade certa para se fazer uma cirurgia de mama, tanto para a idade, né, para o menor ou para até 80, 100 anos, e também a grande preocupação das mulheres é a questão da amamentação. Eu pretendo ter filho, então eu não vou mexer. Isso impede, né, uma amamentação, uma cirurgia ou uma prótese, uma redução, alguma coisa nesse sentido impede a amamentação? Em relação à idade, né, eu costumo dizer não só para a cirurgia de mama, mas para todas as cirurgias plásticas, não existe uma idade ideal, existe um momento ideal. Né? Qual que é o momento ideal da cirurgia das mamas? É aquele momento que você está incomodada com a tua mama. Se você é muito novinha, tua mama é muito grande ou é muito pequena, você está incomodada, esse é o momento ideal. Se você muito novinha, o quê? 14, 15, 16? Tão nova assim também não. A gente costuma respeitar a seguinte regra: acima dos 18 anos não há preocupação nenhuma. Menos de 16 são raros os casos em que são operados. E entre 16 e 18 anos, os casos são avaliados individualmente, você avalia cada paciente, conversa com os pais e, dependendo da situação, pode fazer a cirurgia. Certo, então tem essa idade limite aí também, que é bom ser respeitada, né? E hoje muitas mulheres procuram, principalmente para levantar as mamas, né,
já com uma idade um pouquinho maior, após os 40, 50, 60 anos, né? Porque a mulher amamenta, tem filhos, envelhece um pouquinho, a mama E a própria passar dos anos, né? Sim, então hoje há uma procura muito grande no consultório de mulheres com um pouquinho mais de idade, que não tem problema, estando em boas condições de saúde, de estar realizando a cirurgia. E a prótese, para quem ainda quer ser mãe, para quem quer amamentar, tem algum tipo de prejuízo? Pode, ou mesmo a redução? As duas cirurgias, elas antigamente interferiam na amamentação, né? Hoje, quem pretende ainda amamentar, existem técnicas que podem ser utilizadas tanto para aumento quanto para redução, que não interferem na amamentação, ou uma interferência mínima. E já existem essas técnicas, são de conhecimento de todos os cirurgiões plásticos. A paciente está conversando com o seu cirurgião e está expondo, ó, doutor, eu sou jovem, ainda quero amamentar. Pacientes jovens, a gente já tem essa preocupação, né? Toda paciente jovem eu já procuro usar uma técnica que a permita amamentar. E as pacientes com um pouquinho mais de idade a gente fica mais tranquilo, mas hoje o conhecimento avançou muito nesse sentido. Então isso não impede, você pode protelar, não quero ter filho com 20, nem com 30, Hoje muitas mulheres optam em ter filhos com 35, 40 anos, quer dizer, então não é por isso que você vai ficar sofrendo, entre aspas, né? Não gosto, não estou feliz, mas vou levar por causa disso. Não, pode fazer então com maior tranquilidade. Sim, você está falando tanto da redução, quanto da prótese, quanto, quanto em levantar. O pós-cirúrgico de um e de outro é diferenciado ou pode se encarar de uma forma só? Não, é diferenciado. Tem semelhanças por se tratar da região das mamas, né? Mas eu penso que para cada paciente, independente da cirurgia que foi feita, existe um pós-operatório. Né? Não dá para a gente seguir uma receitinha de bolo e faz isso e faz aquilo. A evolução, cada dia muda alguma coisinha. Então, a cada dia você tem que dar uma orientação diferente. Para você ter uma ideia, uma cirurgia minha que tá tudo bem, a paciente está tranquila, está sem dúvidas, eu tenho que ver pelo menos 5 vezes em 30 dias. Porque a cada vez que eu vejo, a orientação muda. Né? Pequenos detalhes, pequenos ajustes, mas sempre tem alguma coisinha a mais que eu posso falar. Usa um pouquinho mais de hidratante, tá fazendo um pouquinho de alergia da fita, vamos trocar. O sutiã não está posicionado de forma correta, sempre tem alguma coisinha para estar orientando. E tudo isso influencia no resultado final, né? Com certeza. 5 vezes em 30 dias? Esse é o mínimo, né? O mínimo. E quantos dias após, por exemplo, a cirurgia, em média, uma outra grande preocupação das mulheres, mas eu vou conseguir dirigir, eu vou conseguir trabalhar, né? Qual que é o tempo médio aí? Em média, 30 dias. Em média, 30 dias. Principalmente dirigir? Principalmente dirigir. Abrir os braços que leva um pouquinho mais. Tem pacientes que não seguem essa recomendação, mas a gente orienta 30 dias. Pelo menos, Às vezes a pessoa fala, quero fazer, então tem que ter essa noção, sabe que outras atividades, por exemplo, no meu caso, se eu fosse trabalhar, eu poderia ficar aqui quietinha e só não fazendo um esforço tranquilamente. Eu tenho uma paciente que operou recentemente, ela trabalha com computadores. No dia seguinte, ela pôs o computador no colo, o notebook, e continuou o trabalho dela. Não vai ter problema nenhum. Tudo vai depender do que faz, né? Doutor, esses dias nós falamos sobre rinoplastia e a gente tocou no assunto de até quantas vezes pode, né, o nosso nariz pode sofrer uma intervenção, uma cirurgia. E as mamas, tem uma alimentação também? Não existe um limite. Você pode operar no máximo tantas vezes a mama. O que acontece? Uma vez que existe a cicatriz, você não consegue reduzi-la. Então é importante que você saiba bem, mais ou menos, o tamanho da sua cicatriz, porque eu vou operar e ficou uma cicatriz grande e eu não gostei. Eu consigo, às vezes, até melhorar o resultado dessa cicatriz, mas o tamanho da cicatriz é difícil de mexer. Por isso, procurar cirurgiões que usem técnicas com cicatrizes menores. Inclusive, na hora da consulta, é interessante que se toque nesse assunto, que se aborde esse assunto, então, né? Com certeza. E a gente explica tranquilamente para a paciente. É lógico que tem pacientes que têm mamas que permitem cicatrizes mínimas. Já tem outras pacientes que vão ter uma sobra de pele um pouco maior e você precisa de uma cicatriz maior. Mas tudo isso é explicado no momento da consulta. A paciente ela vai para a cirurgia sabendo o que vai ser feito.
Tá aí, gente. E é o que eu venho sempre falando aqui no programa, inclusive com o Dr. Mário, que na hora de você buscar um cirurgião plástico, é importante que você realmente saiba se faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é uma garantia realmente de formação, de qualificação do profissional, né? E realmente tirar todas as dúvidas. Eu acho que ser muito sincero com o seu médico, né? E o médico com o paciente também, porque ninguém faz milagre. Pode se melhorar muito, sim, mas em harmonia, como você falou no início da nossa conversa, que é o mais importante, né, doutor? Com certeza. É importante procurar um bom cirurgião e ter a certeza de que o tratamento não é só a cirurgia. O tratamento começa na consulta. Então, desde aquela primeira conversa com o cirurgião, depois você tem a cirurgia e você vai ter o acompanhamento pós-operatório. É importante a presença do cirurgião em todos esses momentos. Tá aí, gente. Obrigada, doutor Mário. Nada. Eu espero vê-lo mais aqui, viu? Obrigado.